Chegou aos 30 e achou que a vida ia estar perfeita. Fazer sentido. Bem-vindo ao Pode 30 Mais. Onde a crise dos 30 é só o começo. Toda semana um papo reto, risadas e umas reflexões que batem diferente. Bora? E o episódio de hoje é: como foi completar 30 anos? E comigo, nesse primeiro episódio, 2 convidados que são muito importantes na minha vida e que é uma honra receber aqui. Carol Norato, marqueteira, artista de teatro e dona da página Essas Coisas, onde ela faz resenhas de livro. E também com a gente, Renato Vocaleto, que é artista de teatro virginiano e também trabalha na área financeira. Como vocês estão maravilhosos! Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu aqui, tô me preparando para esse bate-papo desde sexta-feira. E para vocês, ouvintes, estamos num domingo, então tem quase 3 dias que eu estou me preparando. Sintam-se importantes, tá bom? Eu tô muito animada para esse bate-papo. Eu acho que vai sair muita coisa legal daqui. Tenho 2 cachorrinhos que vocês podem escutar em algum momento desse episódio, então sinta-se abraçado por eles também. Adoro participações especiais, viu? Fica tranquila. Exatamente. E aí, vamos começar já então esse episódio de um jeito bem bacana, bem legal, que é o quê? Como foi, gente, completar 30 anos? Qual que foi a sensação? O que marcou vocês aí nessa transição de fase? Eu acho que todo mundo tem aquele momento épico de fazer 18 anos que acha que vai mudar tudo na vida. Eu acho que esse momento chega aos 30, na real. Olha, o Maio, o que marcou pra mim a virada do 30 a mais, eu acho que assim, foi uma palavra que eu acho que ela vem definindo assim, a vida: cansaço. Meu Deus do céu, porque quando a gente vira de 19 para 20, a gente tem o quê? Disposição e energia, amor. Agora, quando a gente vira do 20 pro 30, o negócio eu falo assim: ai, que canseira. Eu não tô me sentindo muito bem agora. A gente até quer, mas aí de repente as pernas não alcançam. A gente fica mais seletivo nas coisas, né? Desde um rolê até disposição para o trabalho mesmo. Acho que quando você começa a pensar que em algum lugar que você vá, não vai ter um lugarzinho para sentar. Não, nem me chame. Isso, eu acho que a gente pode pensar assim, mão esquerda e mão direita para quem não é canhoto. A minha mão esquerda vira o 30 a mais depois. Será que eu quero utilizar essa mão? E a mão canhoto vira direita. Exatamente, gente, faça essa correlação aí, porque a mão que trabalha mais, você fala assim: putz, será? Não, acho que eu vou virar mais uma mãozinha esquerda aqui, porque você vai tentando ser mais seletivo, como a Carol falou, sabe, Mai? Você vai tentando ser estratégico também, eu acho, porque aí você pensa assim: eu já sei que esse caminho aqui vai dar ruim. Sabe quando a mãe falava assim: Mai, olha, meu filho, leva o guarda-chuva? Agora a gente pensa: é preciso levar o guarda-chuva. Entende? Então essa viradinha assim, antes a gente tomava chuva, agora a gente leva. Eu lembro muito, assim, eu tenho essa sensação de que antes de... Quando eu tava próxima ali pra completar 30, eu tinha um medo de completar 30. Eu tinha aquela coisa aquelas expectativas que eu, tinha pros 30 anos, que eu estava longe, bem longe de conquistar. E aí aquela coisa tipo assim: ai, nossa, depois dos 30, e aquela pressão que a sociedade faz mesmo, que dá a impressão, de que aos 30 anos você tem que ter chego em marcos, na sua vida, e na qual eu tava longe, assim, de, realmente não tinha nem como, assim, a não ser que eu entrasse em dívidas para ter uma casa em 1 minuto, assim, 1 ano, arrumasse um filho naquele momento ainda tava num recém-namoro, tinha acabado de iniciar meu namoro, então, a não ser que eu tivesse fizesse loucuras, com certeza eu não chegaria nos marcos, mas eu acho que é mais por isso. Tinha uma pressão, assim, tinha uma sensação de um medo. E depois que eu completei, foi um alívio. Foi uma coisa assim: ai, nossa, é isso. É uma passagem. Sim, eu acho que eu mudei muito da pessoa que eu era com uns 20 e poucos. Assim como vocês disseram mesmo. A gente tem uma seletividade, a gente tem uma maturidade para entender algumas coisas que antes a gente não tinha, assim. A gente, com 20 e poucos anos ali, eu tava...
no auge, né? Ia dormir, ia trabalhar virada, eu ia pra qualquer rolê insalubre, né? Calma aí, peraí. Eu preciso interromper a Mayla nesse exato momento aqui para contar para vocês, ouvintes. E, Ai, que Carol, meda. eu vou fazer um exposed de Mayla nesse exato momento. Quando nós temos episódio. 20 anos, você sabe o que a gente faz? Você sabe o que a gente faz quando a gente tem 20 anos? A gente faz assim, ó. Ah, eu preciso me mudar, amigo. Você me ajuda com uma mudança? Aí eu aqui, ó, proativíssimo, no auge dos meus 20 anos. Claro, amiga, quando que você se muda? Ah, me mudo sábado, amigo. Aparece aqui em casa às 9 da manhã. Eu claramente apareci às 11, mas apareci. Mas quando eu tô no meio do caminho, queridos ouvintes, sabe o que menina Mayla manda pra mim? Amigo, olha só, a mudança vai acontecer, tá bom? Mas eu não tô em casa. Eu tô em Ilhabela. Tá? Faz a mudança pra mim, amigo. A Mayla fez a mudança dela, EAD. É porque nem existia EAD. A Mayla foi. Inventou o EAD. Eu tava lá fazendo a mudança dela e ela mesma estava onde? Em Ilhabela, amor. Tava lá com os pezinhos naquela areia branca, sabe? E eu, como um bom virginiano que cumpre tudo que acordo, estava lá. Eu e Maria, irmã de Mayla. Então, gente, espectadores, com 20 anos a gente faz isso, entendeu? Marca as nossas mudanças, mas a gente mesmo que vai mudar não tá lá. Exatamente isso mesmo. Só uma pessoa de 20 e poucos anos faria um negócio desse. A pessoa marca. Na verdade, foi pra Paraty, não foi nem. Paraty, amiga. Ah, tá. Aí, ó, tá vendo, gente? Paraty. Eu só lembro da areia branca, então associo, entendeu? É isso aí. Uma oportunidade ali com Verena, que também estava convidada para ajudar, tá? Verena é uma amiga nossa aqui em comum de todas, todos também. E ela também ia nos ajudar, só que ela falou, amiga, vamos pra praia, surgiu uma oportunidade. Aí eu falei, meu, mas tem a mudança. Não, a gente morava numa kitnet, né, gente? Aí sua irmã e Renato dá um jeito. E eu aviso, o pobre do Renato... Olha, Carol. um belo amigo, não é mesmo? Não, mas aí a gente volta pra pauta do tema, que é o quê? Alguém de 30 a mais faria isso aqui? Não faria. Não faria. Eu pensaria assim, jamais as minhas camisetas e as minhas louças que eu comprei com tanto amor, eu vou deixar meu amigo carregar. Mas sabe o que é engraçado também nessa época? Porque os novos 30, porque somos os novos 30, né? Porque na época dos nossos pais, a gente tem esse paralelo com a época deles, porque na época deles, gente, minha mãe me teve aos 30 anos e eu sou a segunda filha. Então, assim, já tinha casa, já tinha carro, já tinha tudo isso que a Mayla falou. Então a gente se compara com essa época que a gente não poderia, nem nos nossos sonhos, tá nesse nível tão hard, né, da vida, tipo, uma vida completa de estar aos 30 anos, sendo que a gente tá aprendendo a viver ainda. Isso. E a gente acha que com os 20 a gente tem toda a força do mundo. Então a gente é quase um foguete, sabe? A gente tem força, mas a gente não tem direção às vezes. E aí a gente cria o quê? Uma pressão para que a gente olha pra frente e fala assim, tem muita gente direcionada com 30 que já fez, que aconteceu e tudo mais. Mas sabe qual que é o sentimento de quem passou pelos 20 e sentia que precisava viver? Igual a Mayla falou, que precisava estar em Paraty enquanto a mudança está acontecendo, porque só se vive uma vez. E ao mesmo tempo a gente também quer conquistar e obviamente quer construir carreira, assim como a gente estudava e se dedicava. A gente não era inconsequente, mas a gente nas pequenas oportunidades a gente também queria viver. E aí, quando a gente chega nos 30, não é uma virada, tipo, de vida. Tipo assim, virou. Não, tudo acontece igual, se segue. E aí você pensa assim, poxa, qual que é a frustração que eu tenho de não ter, sabe? Não possuir, mas ao mesmo tempo de ter vivido, sabe? Esse paralelo desses dois lados. Então, acho que quando a gente chega nos 30 e a pressão de ter, de possuir, ela é muito alta. E hoje eu acho que talvez isso não seja tão relevante
no momento atual que a gente tá, sabe? Talvez as experiências, as vivências constroem a gente e aí a frustração vem, né? Porque é natural essa pressão. Agora avaliar, será que eu deveria ter construído? Será que eu não deveria? Né? Igual a Carol acabou de falar, a pressão ela coloca a gente nesse lugar, né? Então, assim, não se sintam mal caso vocês também tenham deixado amigos fazendo a mudança e nesse exato momento a gente se coloca tipo, putz, boa, vivi, mas agora também eu preciso começar a ajustar as arestas, né? Porque a gente também tem esse sentimento de pertencimento, né? E de possuir. E eu sinto que isso meio que quase que é natural também, nessa passagem, né? Que, como o Renato disse, não é realmente uma mudança, nossa, uma virada de chave, um negócio surreal. Não, é uma coisa que tá vindo já ali, quando você já vai tendo ali os 28, 29, você vai conseguindo ter isso, você vai tendo essas percepções de mudança, mas é meio que uma coisa natural mesmo, meio que como fizesse parte da vida mesmo, né, do ciclo natural. E vai entendendo também os nossos limites, a gente seleciona na realidade o que a gente quer ter, né, o que a gente quer fazer, com quem a gente quer fazer. Porque tem alguma história marcante dos 30 anos que vocês perceberam? Porque assim, a gente tá ali naquela, tá chegando aos 30, né, 30 às vezes até numa negação, às vezes querendo, mas aí chega um momento assim, só 30 a mais mesmo. Sabe, uma coisa que vem assim... Olha, eu sei, sim, e eu posso dizer que o que marcou meu 30... Gente, não é piegas, eu juro por Cristo. É a necessidade da terapia, sabia? Porque eu acho que quando eu senti que... E é um fato que eu vou falar, tá? Eu não fui pra terapia por livre e espontânea vontade, eu fui por livre e espontânea pressão. Mentiram pra mim. Olha, juro por Deus, gente, meu irmão ele falou assim pra mim: olha, Rê, eu tava passando por um processo de transição na minha vida, tudo mais. Foi logo após aquela festa de aniversário minha apocalíptica e tudo mais que vocês duas participaram. Sim. E aí, o que acontece, gente? O meu irmão marcou a terapia pra ele e falou assim: Rê, seguinte, eu vou passar na terapia, você consegue ir comigo? Aí eu falei, tá, marca aí, vamos lá. E aí fui com ele, aí eu sentei lá, lindo e pleno, chegamos no consultório, cruzei minhas pernas. De repente a terapeuta abre a porta e fala, olha, era eu, o Renato e o Isaac. Então, obviamente ela ia abrir a porta e falar assim, Isaac, vamos lá? E eu sentadinho lá, esperando, tomando meu bom café. De repente a terapeuta abre e fala assim, Renato? Aí eu olhei pra ela, atencioso, falei, não, é Isaac, né? Ô Fê, a terapeuta. Aí ele olhou pra mim e falou assim, ó, não, é você. Meu Deus. Quando eu olhei, juro por Deus, gente, quando eu olhei pra terapia, gente, tô revelando a minha vida aqui pra vocês, tá? Espero que... Eu amo. Quando eu olhei pra Esse é o presente surpresa do 30 a mais, é juro, isso. foi presente surpresa do 30 a mais. Aí eu olhei pra terapeuta e ela falou assim, vamos? Aí eu falei assim, eu já tô aqui no inferno, deixa eu cutucar o cão. Entrei Abraça, na né? sala, exato, entrei na sala, sentei e falei, o que eu tô fazendo aqui? Mas eu vou te falar que o primeiro sentimento que me deu quando eu me senti naquela situação foi de fuga. Eu vou fugir, não quero, não preciso. E aí eu falei, caramba, mas que feio, né, pra um trintão... Tipo, sair daqui assim, fugido, aí que ela, tipo assim, aí que ela ia falar, ele precisa realmente disso, né? Se eu fugisse. Aí eu entrei, obviamente, e aí a primeira palavra que ela me disse foi, Renato, o que a vida fez com você até aqui? Aí eu falei, Aí eu já chorava, caramba. pra quê? Gente, eu já comecei a chorar na hora. E assim, eu acho que eu precisava, sabe do quê? Sabe o que eu, ali naquele exato momento, eu tava me sentindo? Com uma panela de pressão, sabe? Pegando fogo assim, aquela pressão. E ela foi, levantou o pino e deixou a pressão sair. E aí quando ela deixou... Isso, gente. Então eu acho que essa foi a sensação. Foi de alívio. E ali, e hoje claramente eu ainda faço terapia, né, com ela e tudo mais. Então, assim, esse trabalho nosso, ele veio pra gente ter alguém que consiga nos ouvir e devolver pra gente que, assim, tudo bem o que você fez até agora. Acho que o ponto principal é o
que você vai fazer daqui pra frente. Então isso dá pra gente, Mai e Carol, a sensação de, tipo assim, de poder, de tipo, de mudança, de tipo, eu posso qualquer coisa. Não importa se eu me sinto frustrado, talvez, né, Mai, igual você falou, de tipo, de não ter um apartamento agora, nesse exato momento. Ué, mas se isso é uma prioridade, coloca nos seus afazeres dos próximos anos e você vai conseguir. O importante é você reajustar a rota, né? Que é o foguete que a gente falou lá dos 20 sem direção. Agora ajusta a direção para onde você quer chegar. Então, respondendo a sua pergunta, Mai, gente, eu falo muito, tá? Falando. Respondendo a sua pergunta, terapia. Eu fiquei uma pessoa mais leve. Eu acho que todo mundo dos 30 a mais chega num marco de conflito geracional. Quando eu tive, né, a entrada de 2 jovens aprendizes na minha equipe, logo que eu completei 30 anos, né? Aí, numa conversa, ele diz, Carol, mas você já tem uns 30, né? Poxa, peraí. Como assim você consegue reconhecer isso em mim? Exatamente, Porque eu mesma tenho... Peraí, você tá me falando que eu tenho 30 anos. Eu, que sempre tive a cara de titinha mãe. Hoje em dia, se alguém me chama de tia, eu fico, como assim? Então, eu acho que esse marco de você perceber que você já não é a pessoa mais jovem, de que as pessoas mais jovens já não te acham tão jovem, eu acho que foi um marco, assim, que eu parei e refleti, nossa, e agora? Eu sempre fui uma pessoa que gostava dos creminhos, dos skincare, né? Mas aí eu comecei a levar um pouquinho mais a sério essas coisas. Gente, que menina Carol, é baby face. O colágeno para, gente. O colágeno para. E aí você fica com aquele sentimento, né? Tipo, será que eu consigo fazer alguma coisa pra atrasar isso? Nossa, mas por quê? Será que é o jeito que eu me visto? Será que é a minha cara? Será que é o comportamento? Exato, sabe? Tudo bem, com a maturidade você fica mais, né, com a cara de responsabilidade. Talvez naquele momento que me falaram, né, que eu já tinha os 30, seria pela pessoa que eu tava ali como, né, autoridade, um pouquinho mais de autoridade. Mas cair nessa real, gente, foi um marco. E na verdade você não tá errando, né, amiga? E tava tudo certo mesmo, né? Mas, gente, é uma coisa que... né? Aí quando ele te traz esse cargo de responsabilidade e tudo mais, a seriedade, você fala, putz, aonde eu tô errando, né? E na verdade você não tá errando, né, amiga? Na verdade, e tava tudo certo mesmo, né? Mas, gente, é uma coisa que os 30 a mais ajudou, assim, a me cuidar da questão de aparência. Agora, em vez de pesquisar roupinhas e tudo mais, a gente pesquisa o quê? Os procedimentos estéticos, umas limpezas de pele. Eu já quero fazer um botox. Com certeza. Quando eu tinha 20 e poucos anos, eu nem me importava. Assim, parece que qualquer coisa que você coloca, você tem um brilho da juventude. Hoje em dia, não. Hoje em dia, a gente já pensa muito mais, assim, na sua imagem, o que você quer passar. Enfim, tudo você tem que pensar, né? Mai, você começou a se perceber também tendo mais bom gosto? Tipo, querendo coisas melhores, conforto e tudo mais? Sim. Com certeza. Com certeza. Esse é um marco, assim, que eu ia falar mesmo, que é ser esse adulto premium, né? Perfeito. De repente, você tem... eu percebi muito isso, que é assim... Antes, muitos dos perrengues que a gente passava tal, é porque você não tinha uma renda assim mais estabilizada, um pouco mais, né? E aí, quando você consegue ter um pouquinho melhor, você já começa a pensar nisso. E aí você começa, eu vou nesse hambúrguer aqui industrializadaço, ou eu vou no artesanal. Então, assim, eu acho que isso me marcou muito. Nossa, gente, e muitas vezes eu falei isso, né? Às vezes eu tô assim com os amigos,
eu paro e penso, nossa, antigamente eu estaria em tal lugar, ou eu estaria fazendo tal coisa, imagina que eu estaria bebendo essa cerveja artesanal. Acho que vira melhor quantidade, né? Isso, exatamente. Mudaram as Isso, coisas. eu acho que é uma transição natural também. Porque, tipo assim, pensa comigo assim, eu acho que o seu eu lá dentro, tipo, por exemplo, você vai comer alguma coisa, é automático, é automático você segregar. Tipo, você fala, não, eu quero isso aqui, tipo, quero melhor, porque e isso que a Mayla falou faz todo sentido. Quando você vira, né, um 30 a mais, é um momento onde você cria uma certa estabilidade, assim, de alguma forma. Você está estável em algumas questões. Estável na forma que você gere o seu trabalho, seja, provavelmente você está numa linha mais sênior, né, tipo, daquilo que você faz. E aí você já entende o que você quer, o que você pode te proporcionar. E aí na sua mente você pensa assim, será que eu quero me proporcionar o quê? Claramente é o melhor nesse momento. E aí você começa, tipo, a olhar e falar, eu mereço esse mimo. E a nossa fatura do cartão que lute. Mas aí é o premium, aí é a devolutiva. Porque você fala, cara, eu me lasco tanto no meu trabalho, me dedico, me coloco. Eu acho, tipo, eu Eu mereço. Merecimentos da vida adulta. Seria o próprio. Gente, Renato Bucalito é o dono O dessa dono. merecimento. Gente, eu sou dono dessa frase porque, tipo, toda vez que eu tô fazendo algo bom, eu escrevo. É sobre merecimento, gente. Exatamente. Close Friends dele é só sobre merecimento. Exato, sobre merecimento. Revirou um sinônimo de merecimentos com café premium. Ai, café premium, gente, amo um cafezinho. Eu posso falar um negócio? Posso falar um negocinho? Chocolate quente. O café, Mai, pra mim é um negócio que, tipo, ele me devolve a vida. E é antes, quando eu era mais novo, tipo, ali na linha 19, indo pros 20 ainda, eu achava café coisa de velho. Tipo, ai, velho, toma café. Nossa, Mas aí eu entendi que, obviamente, pra quem passou pela linha de adaptar o paladar, né, Mai? Porque a Maia Cão gosta de café, gente. É tipo assim, um ser fora da terra. Nesse quesito, ela ainda é 30 menos. Ela 30 menos, né? Eu tenho algo aqui pra me defender, tá? Ah, então fala. Gosto de Fala, café. fala. Eu tenho o estômago muito zoado, como vocês mesmos conhecem. E aí Sabemos, eu é verdade. Eu bebo café e é 30 agride minutos muito. pra eu passar mal, pra eu Exato. vomitar e acabar com tudo. Então, assim, eu já tentei algumas vezes aquele cheirinho de café maravilhoso. Isso. Tudo que as pessoas falam, vão lá, todo mundo bebendo cafezinho, só eu com um chazinho. Eu tenho várias intolerâncias, assim, né? Porque, como uma boa 30 a mais, Ah, exato, o meu gente. estômago já está estragado, entendeu? Porque lá na juventude era muito miojo, eram muitos condimentos, né? Nossa, é verdade. E no final das contas, quando a gente fala, né? Tipo, que eu falei agora, a Ká falou sobre apreciar o café, né? O bom café, uma boa comida também. E olha só, eu vi que vocês duas fazem um rolezinho tipo 1/12, 2/12, 3/12. Temos uma missão. Isso, também tenho essa missão. Viu? Ah, isso, a gente. A sobrinha do Renato, só pra deixar claro, gente, ela já é está ainda. Uma ela jovem é 20 a mais, né? É, uma jovem Isso. adulta. Então, assim, gente, o que acontece? Eu também, só para se situar quem tá nos ouvindo, o que acontece? Meninas Mayla e Carol, elas duas têm ali um ritual anual, né? Que a cada mês elas vão experienciar ali um novo momento gourmet, né? Gastronômico, boa. Isso. Perfeito. E eu acho incrível isso, e eu também tô fazendo isso do meu lado, porque o que acontece? A gente também passa a dar valor nas conversas, nas boas comidas. Então é um momento para tipo você atualizar o outro ali do seu mês e ser você com quem você gosta e com você com quem você aprecia. E aí a gente passa a gerir mais esse tempo de qualidade. Porque, tipo, igual a Mai falou, será que esse momento aqui eu queria estar fazendo o quê, né? O que eu queria estar me proporcionando? Poxa, quero estar comendo e falando com uma boa amiga e rindo e tudo mais, sabe? Então, trazer esses momentos onde a gente consegue nos mimar e ter boas conversas, ter boa comida e tudo mais, eu acho que é o louro
do trintou, assim. Aí você vai seguindo, melhorando tudo isso, pra que você pense assim, eu prefiro ser ou ter. Então, tipo, entre ser ou ter, talvez eu prefiro, tipo, ser, sabe? Estar ali naquele momento e tudo mais. E aí a gente vai dosando, que a gente cria ali uma forma de dosar a vida melhor, sabe? Sim. Exatamente. E é um tempo assim que você se atualiza com a pessoa que você vai. No caso, eu e a Maia, a gente se atualiza sobre. Não que a gente não converse no dia a dia, porque a gente conversa. Mas Agora. os podcasts vão ouvir muito Carol Norato. Vão ouvir. Renato também, né? Não que a gente não converse, mas esse tempo a gente costuma traçar planos, a gente fala sobre a vida, a gente fala dos nossos. Claro! Claro. É sempre bom, gente. Quem não faz isso, A delícia. eu sugiro que faça. É assim, é um momento do mês que você abstrai, sabe? Abstrai, ainda conhece um lugar novo. Porque o nosso objetivo é sempre conhecer um lugar novo, assim, né? Então, a gente conhece comidas novas, lugares novos, e também tem esse momento de qualidade real, E sabe? como vocês chegaram nesse ponto de tipo, amiga, a gente precisa disso? Quando que vocês tiveram esse insight, assim? Como que vocês traçaram isso? Eu acho que a gente já. Foi uma maturação mesmo. Nós já tínhamos algumas coisas que desde o começo da amizade, vamos fazer uma viagem juntos, a gente tem lá a viagem anual. E os boys estavam juntos dessas viagens? Antes, Sim, né? Antes não, porque eu era solteira, né? Quando a gente começou, a primeira viagem não. Mas a Carol já namora 370 bilhões de anos, né? Então não tem como. Menino Bruno já está na vida de menina Carol há muito tempo. Há muito tempo. Exatamente. Ele já tá quase a metade da minha vida comigo, entendeu? Então não tinha como, mas eu comecei ainda solteira, né? Tem dessa coisa meio. Eu ia mesmo de dela, mas tinha uma outra pessoa junto. E depois que eu comecei a namorar, né? Vocês quiseram manter. Isso, eles vão junto, né? Vão juntos. E aí a gente foi evoluindo também para coisas. Como nós começamos também nós também temos projetos juntas, né? Nós temos a nossa companhia de teatro que é junto e tal, que é nosso. E aí nós tínhamos também esse tempinho de falar, de fazer as reuniões e tal. E aí, eu acho que aí o próximo passo era mesmo ter um negócio assim de amigas, né? Perfeito. Bora lá, viagem com todo mundo, que é super divertido. O nosso dia a dia que a gente conversa bastante também, mas às vezes tem semanas que é ali mais objetivo, temos que fazer isso, temos que fazer aquilo. E a gente tinha nossas reuniões de projetos que a gente fazia sempre, né? Ali pelo Meet mesmo, assim, uma videochamada, mas tínhamos ali, sempre temos, há bastante tempo, alguns aninhos. Mas aí faltou isso e foi meio que natural. A gente era aquelas pessoas que, como todo mundo também, fica enviando, temos que ir nesse. Até que chegou o momento, não, nós vamos nesse. E eu acho que isso também é uma diferença do 30 mais, viu, gente? Exato. A gente chega uma hora que a gente toma a decisão. Perfeito. E meio que aí nós vamos quando? Então fala, tal. Isso. Marca data. Vamos trabalhar com data, porque senão não sai do papel. Perfeito. Dando um tempinho pro 30 mais também se acostumar com a ideia. Então, tipo assim, marca já na mesma semana, dá uns 15 dias pra ele. Isso, boa. Entendeu? Mas assim, vamos estar lá às 2 horas. Mas no primeiro, gente, Carol me deixou esperando muito tempo. Ela deu uma de Renato. Olha, mentira! Jura? Carol Norato no caleto ali, uma coisa ali, sei lá, uma mistura. O que aconteceu com você, amor? E ela me está esperando ali, e eu não sei o que aconteceu, que eu acho que ela marcou, porque o 30 mais, ele sempre marca mais de uma coisa ao mesmo tempo. Isso, Ele sempre marca tem só muitos uma coisa. compromissos. E aí daqui a pouco, amiga, cadê você? Não, eu tô chegando. Falei, Carol, Norato mora no Capão, gente. Gente, muito longe. É real. Tô chegando dela, você já pode botar 40 minutos. E assim, eu esperando aquele momento, né? Mal comi, minha barriguinha já. E eu já ficando com Roncando. meu Deus do céu, eu estou desfalecendo. Cadê a família? Eu falei assim, eu vou indo. Ela, não, me espera. Mas depois. Resiliência, hein?
Aí eu fiz aquele shadezinho básico, né? Porque se Claro, eu tivesse tem que chego, fazer, hora, fazer. porque aí não pegou a fila. Exato. Faz aquele shadezinho que a pessoa na próxima ela já dá uma melhorada. No outro ela já chegou normal, já chegou todo mundo no mesmo horário, tá tudo certo. Isso melhorou a relação de vocês? Porque, tipo assim, a gente tá falando aqui, acho que é legal também quem tá ouvindo, com algum amigo. O que Sim. será que isso vai fazer bem mesmo? Fez bem pra vocês duas, tipo, na relação de vocês? É demais, porque esse momento a gente usa pra gente, sabe? A gente deixa o mundo externo, deixa os problemas, a gente deixa tudo de lado, a gente pensa, não, é o nosso momento, vou lá curtir nossas coisas, nossos planos, então vamos lá curtir e fortalecer a amizade. Revigora, né? Exatamente. Isso. É maravilhoso. Eu amo. Ai, que fofo, gente. Eu faço também, é incrível. Cada date é surreal. E assim, eu posso falar também, tipo assim, a gente vai entre bar de boteco e tipo restaurante de gala, tá? Então, ó, dessa vez restaurante de gala. Então, se arruma como se a gente fosse num mega evento, chega lá e tudo mais. E chiquérrimos, brinda em taças e tal. Por quê? Porque é importante, como a gente falou, sentir que a gente tem a devolutiva da vida. E quando você tem alguém que você ama, de fato, do seu lado ali, e que você gosta de trocar o tempo de qualidade com aquela pessoa, e a experiência do momento, gente, real, isso revigora você, por mais que, como as meninas falaram, é treta pra marcar a hora, o dia, a data, mas quando sai, gente, façam isso, é incrível. É maravilhoso. E vamos pesar um pouco o assunto, né? Tá muito bonito, tá muito legal. Momento peso. 30 anos é a idade do sucesso? Eita! Posso te devolver, gente, vocês que estão ouvindo, defina sucesso pra sua vida primeiro. Por quê? Tipo assim, eu acho que sucesso é muito relativo e subjetivo, assim, pra mim, né, no caso. Porque eu sofro uma pressão muito alta quando a gente fala de sociedade e de sucesso. Porque a minha família é uma família toda religiosa, né? Onde a vida deles começa muito cedo, tipo, eles casam com 18, 19 anos no máximo. Então eles já constituem uma família lá. E a gente sabe que a constituição de família no modelo tradicional, ela é também criar ali a questão financeira, ela precisa aparecer, né? Tipo, você tem uma família, você vai ter filhos, os filhos vão estudar na escola, você vai possuir, vai ter a casa, tudo mais, carro. E assim, eu sou um cara meio que desgarrado, ovelha desgarrada mesmo. Então, o que para o outro, às vezes, é considerado como termo de sucesso, no caso, ter filhos, construir, possuir, eu já tenho um pensamento um pouco mais desprendido. Tipo, eu tenho um pensamento de tipo, será que eu tô vivendo? Porque o plot twist da minha vida foi quando eu entendi assim, eu vou viver para agradar ou eu vou viver para me agradar? Tá entendendo? Exato. Isso é difícil, né, cara? Nossa, E por mais que a gente tenha consciência disso, a gente precisa trabalhar isso todos os dias. Porque é um negócio que fica ali martelando às vezes. Porque por mais que você saiba, isso não tá me fazendo bem, não é uma coisa que eu quero mais, ou eu preciso rever essa amizade, ou eu preciso conversar ali, ter um papo sobre esse assunto com a minha parceira, com o meu parceiro. Às vezes a gente fica protelando, né? A gente saber não é tão fácil quanto parece mesmo nos 30. Não é. E tem coisas também que, por exemplo, eu concordo muito com o que o Rê falou, com o que você falou. O sucesso, qual que é o sucesso, né? Mas às vezes você, por ter os 30 a mais, as pessoas mais jovens acham que você sabe o que você tá fazendo. E a gente não sabe. A gente finge muito bem, talvez. Às vezes a gente toma uma decisão que tem que recalcular a rota, e até de carreira, às vezes. Exato. Então, o sucesso talvez seja a gente conseguir recalcular bem a rota ou pesar as coisas que a gente faz. Ser bom no improviso, né, amiga? Ser bom. Ó, improvisou aqui, ó. Caiu o teto, revirou. Exatamente, porque Tentar se conhecer melhor mesmo, de saber
isso tá pegando demais, eu preciso rever. Exato. Eu acho que o sucesso, como o Renato disse mesmo, ele é muito pessoal. Isso. Existem sim coisas que a sociedade cobra e espera que a gente já tenha. E a gente sabe que isso tá ali, né, implícito, ou às vezes explícito, né, dependendo de onde você tá, vocês que vêm do corporativo mesmo. Vale lembrar que a gente tem que fazer também um exercício, porque também não é fácil. Não é fácil. Você tentar ver tudo que você já conquistou. Não conquistou, Isso. assim, em coisas, assim, às vezes não é só material, né? Perfeito. Conquistou como pessoa em amadurecimento, mas, pô, hoje em dia eu tenho uma qualidade de vida muito maior com a minha família. Eu era uma pessoa, eu venho de uma família muito grande, né, com muitos irmãos, e onde falar eu te amo, por exemplo, era uma coisa, um tabu quase. Olha só, é isso aí. Hoje em dia, já não, assim, a gente fala eu te amo pra tudo, ligou ali eu te amo, mãe e tal. E lá, se eu for pensar lá na minha adolescência, o quanto eu era travada pra falar isso pros meus irmãos, Exato. pra minha mãe. Eu considero isso uma conquista. Nossa, muito. Eu considero uma conquista também tá num relacionamento saudável, né? Tá num lugar que não é, assim, longe, né, de ser perfeito, porque não existe. Eu acredito que não exista, né? Não tem, mas gente. é Amar é resiliência. Um beijo. exato. Todos os dias. Todos os dias. Beijo, beijo. Amar é decisão. Já como diria Selton Mello. E aí a gente olhar para o sucesso, e aí a gente cai numa falácia, porque assim, então eu disse que o sucesso é subjetivo, mas ao mesmo tempo a pressão social sobre o sucesso é imensa. Então você está vendo sucesso em todos os lugares do que os outros consideram como sucesso. Qual que é o seu sucesso? Porque às vezes o seu sucesso é você romper uma barreira, como a Mayla falou, de dizer eu te amo para a mãe. Às vezes é você ser mais resiliente no relacionamento. A Cá tem um relacionamento desde a era dos dinossauros. Brincadeira. Queridos ouvintes, eu tenho um relacionamento que esse ano completa 16 anos. Exatamente. Amor, Quase metade sucesso da não é minha vida. Sucesso não é manter esse relacionamento? Não saber medir quais são as suas pequenas conquistas. Mano, como que você levanta um muro? É tijolo a tijolo, velho. Então, se você não souber que a sua vida ela foi construída de pequenas conquistas e você as reconhece, amor, aí sim você é um ser humano que você tem paz de espírito. Desculpa, meu pai, eu nunca ouvi o eu te amo do meu pai, mas eu viajo pra casa dele e quando ele sabe que eu amo melancia e farinha. São gostos peculiares? Não, são gostos Gente! Não, peraí, calma aí. Não é melancia e farinha ao mesmo tempo. Então já virou comum. Então tudo bem. Não, em momentos diferentes. Você partiu um pratão de melancia com farinha. Calma. É muito surreal isso. Papai compra melancia pra mim quando eu tô na casa dele passando uma temporada e do nada eu chego na cozinha, tem a melancia. Eu falo, puta, esse é o eu te amo que eu mereço. Esse é o eu te amo. Quando eu colocou a mesa, que ele preparou a comida toda e tudo mais, ele põe a farinha, olha pra mim e fala, eu sei que você gosta. Pô, Maravilhoso. isso é o eu te amo. Com ações, né? Com ações. Total. E é geracional mesmo que a Carol falou lá, né? Eles não tiveram essa educação, né? Então, por isso até que nós somos bem diferentes, tentamos mudar isso. Mas eles realmente, gente, eles não tiveram essa relação que falam e tal. E também é difícil pra eles, né? A gente tem que entender que são adultos como nós, né? Que também estão ali vivendo, se virando. Gente, eu acabei de ter um insight aqui. Diga. A Mayla tava falando, aí minha cabeça veio assim, ó. Nossa, nossos pais estão se virando nos 30. Será que se virando nos 30 tem a ver do quanto a gente tem que se virar nos 30? Socorro! Vamos depois. Acabou de vir aqui, ó. Virar nos 30. Será que vem disso? Não tá escrito, hein? Estamos nos virando no 30 total. E pra você ouvinte que tá nos ouvindo aí, eu quero que vocês coloquem lá no comentário, tá? O que vocês consideram sucessos? E qual que é aí a meta de vocês, desses 30, que tá agora ocupando a mente de vocês? O que tá percorrendo aí
nesse momento na vida de vocês? Carol, manda ver aí primeiro, hein? Quero te Eita. Bom, eu acho que internamente eu preciso trabalhar algumas questões ainda, né? Em mim, com o objetivo, como o Rê falou, eu quero voltar para terapia, porque a vida adulta, às vezes, não é brincadeira, gente. Não é brincadeira. E a gente tem que saber como pedir uma ajuda de alguma coisa, às vezes até para abrir a mente sobre novos caminhos. Então, eu sinto que eu já me conheço mais, eu já trabalhei algumas questões, mas eu quero voltar também para a terapia, quero trabalhar mais os meus gatilhos mentais, porque eu não gosto de coisas que me desestruturam. Então, eu sinto que trabalhar isso na terapia vai ser importante para o meu crescimento pessoal. Mas pensando em lados, né, da vida e de planejamento da vida, gente, eu quero terminar meu apartamento. Que ele tá em reforma. Conquistou lá. Passei, gente! Palmas. Passei nisso aqui, passei. Prova do líder vencida. Exatamente. Sucesso. Conquistou seu apartamento, né, Carol? Exatamente, consegui meu apartamento e às vezes Por conta do resto, né? Sim. Mas até aí, Exato. gente, grande Igual, coisa. Entendeu? tive um filho, só falta criar ele até os 18. Isso, até os 18. Você sabe que o seu ponto de apoio, a sua rede de segurança, ela não funciona só quando você tem filho. Ela funciona para você na vida. Então, por exemplo, eu estava estressadíssima com as coisas de apartamento, e tudo mais, reforma, obra, e comprar aquilo, e comprar isso, e cadê o dinheiro? Ai, meu Deus! Aí, em uma conversa com a Mai, ela falou, amiga, você tem que ficar feliz. Olha o tanto de coisa que você tá conseguindo fazer, tá conseguindo pagar. Aí eu parei e pensei, cara, realmente, eu tenho que ser mais grata às vezes, sabe? Ser mais grata pelo que eu conquistei, pelas coisas que a gente consegue fazer, com os limites que a gente consegue atingir, os desafios que consegue enfrentar. E talvez a minha missão seja ser mais grata também, sabe? Por essas pequenas coisas. Que foi a Mai que colocou assim, me aterrou e falou: olha, mas você pode agradecer. Tá legal, esse é o caminho. Como que eu uso a terapia pra mim? Eu uso a terapia assim, ó. E eu vou dizendo, esse aqui tá check, então esse aqui a gente só repassa em 2, 3 minutos muito rápidos. Esse aqui, meu amor. Isso. Aí eu olho pra trabalhar o que eu preciso. Tipo, vamos falar sobre desenvolvimento de trabalho, vamos falar sobre o processo, tipo, por exemplo, gente, eu fiquei 7 anos sem nenhum relacionamento. Vou abrir meu coração para todos. Eu amo, eu gosto. Eu fiquei 7 anos sem me relacionar. A Mai conheceu, a Carol também teve a oportunidade de conhecer o meu antigo relacionamento. Sim. E eu passei 7 anos num período onde eu não cuidei da área emocional. Então, eu cuidei da área profissional, cuidei da área estudantil, cuidei de todo, família, relacionamento, mas eu não mexi na parte emocional. E quando começou o ano de 2024, a nossa meta, tipo, a minha terapeuta era muito inteligente. A gente foi ajustando todas as arestas. Ano a ano a gente ia ajustando. Puta, profissional que falta, tal. Vamos ajustando. Criamos uma estabilidade na vida, mas a parte emocional, ela ficava lá latente. Na verdade, não estava latente, ela estava escondida. Amor, e quando a gente joga sujeiras debaixo do tapete, uma hora a gente tem que arrancar. E aí ela falou, a gente talvez precisava trabalhar o seu emocional em 2024, porque a gente não mexe nisso, né? Na questão emocional que faltava. Vem tudo, né? Mano, gente, eu juro por Muita Deus. coisa, E eu vou te falar, a gente começou a mexer e assim, parece que destravou as energias, tipo, real mesmo, gente. E assim, e as oportunidades foram acontecendo e eu me apaixonei e iniciei um namoro, algo que era assim, surreal. Alguns de vocês achariam que eu iria namorar sendo nada? Respondam. Não. Véi, eu nunca tive essa pretensão, porque eu sempre fui muito liberto da vida, desprendido.
E aí, putz, comecei a namorar e achei isso incrível. E aí, voltando assim, ó, por que que eu vou amarrar tudo isso aqui pra vocês entenderem? Quando na terapia eu consegui ajustar muitos pontos, e aí eu falei, puta, o emocional eu preciso ajustar também. E aí agora ajustei o emocional, e aí é uma grande resiliência para você manter o relacionamento e a decisão de se relacionar. E aí eu digo para vocês, qual que é o grande desafio desse trintou, de estruturar no trintou? É sempre olhar para mim com autocuidado. Então, todas as Com pontas da certeza. minha vida é seguir, tipo, na linha contínua, porque a gente sabe que a gente é muito iniciativo, pouco terminativo. Então, e você Nossa, sim. entende que a consistência ela é dada com o tempo. Então, acho que talvez para mim é ter a consistência de criar o meu mundo ideal. E aí, o apartamento vai sair se eu colocar ele no plano. E aí, emagrecer vai sair se eu colocar ele no plano. E aí, o relacionamento vai sair se eu colocar ele no plano. Ia ter Sim. consistência, Mai. Respondi sua pergunta, baby. Responderam muito bem, Boa. gente. E o seu, Mai? Eu não ouvi você falando do seu. Conta. Conta. Todos queremos ouvir. Gente, Sabe que um dos meus planos, eu acho que a meta assim maior que vem assim surgindo na minha cabeça e fica tomando meu tempo livre, essa transição de carreira, que nesse Ai, que momento lindo, eu mãe. tô muito assim, sabe? Eu venho assim buscando muito isso, botei 3 frentes aí pra tentar. E assim, eu acho que muita gente vai se reconhecer também nesse sentido dessa transição. Só que é aquilo, você precisa se preparar mesmo. Que nem aqui a gente aposta uma coisa, né? Eu vou melhorando. Por enquanto eu tô fazendo como eu posso, mas eu sei que eu vou precisar melhorar. Tenho que estudar ali mais para fazer uma outra frente também, com mais consistência, porque não dá para ser só também amador e ir, né, de qualquer jeito. São coisas que a gente precisa fazer. Então, eu tenho ali a frente mais a longo prazo, as frentes mais tentando um curto prazo, quem sabe, se tudo der certo no universo. Isso, eu acho que provavelmente, né, a carreira é principal. Boa. Posso assumir um momento aqui, Mai? Posso quebrar protocolos nesse exato momento? Claro! As mulheres que estão no trintou, que estão buscando bastante estabilidade financeira, né, redirecionar os trabalhos e tudo mais, mudança de carreira. E como que fica, obviamente, também para as ouvintes que estão ali ouvindo a gente e tudo mais, a questão da maternidade. Por que que eu vou falar essa questão para vocês? Porque você fala, ela para de ser louco, garoto, quer pra maternidade? Não vai falar disso agora. Mas por que que eu tô falando disso? Porque é uma inquietude para a mulher, sabia? Às vezes. Acho que é uma pergunta para vocês, se sintam à vontade em colocar a opinião de vocês nessa questão sobre como vocês lidam com a maternidade nesse momento da pressão social, de também ser uma woman power, tá ligado? Tipo, mulher, super mulher, e como que você lida com essa pressão de ter um baby. olha, eu, eu venho sentindo já essa pressão há algum tempo, né? Afinal de contas, eu tenho um relacionamento que vai completar 16 anos. Boa. Mas não somente isso, né? Minha mãe é louca, é óbvio, para ser avó. E a pressão biológica, eu diria que é um pouquinho pior. Porque não é só uma pressão biológica, porque a gente começa a se pressionar também. Porque a gente sabe que se deixar um pouquinho mais para frente, aí o custo é maior, porque aí tem que fazer uns tratamentos, tem que repor vitaminas, tem que fazer não sei o que, exame. E tudo vai ser um custo maior se ficar mais para frente, né? Perfeito. Além de um gasto de um filho que realmente a gente já sabe que custa caro. É real. Né? Ainda bem realista. Sendo bem realista, custa e custa caro. Assim, e não só de custo, também é de tempo, é uma mudança de vida. Só que quando eu tenho um relato. Ano passado, eu precisava trocar meu DIU, né? Porque já fizeram 5 anos. Eu preocupada, né? Não estou preparada ainda. Estará nos planos da minha vida. Eu tenho traçado um plano, Agora. mas não é agora. Então, o quê? Eu precisava trocar o meu DIU. Então, fui procurar uma nova ginecologista, porque mudei meu convênio médico. E aí, fui
buscar uma nova ginecologista. Na consulta, ela falou, nossa, mas você quer trocar o DIU? Você tem 32 anos. Na época eu tava com 32. A partir dos 30, né, a baixa probabilidade, até os 35 já tem menos, e aí tem que repor. Aí ela falou, e você não faz home office? Seu namorado não faz home office? Porque podia cuidar do filho. E eu só ali pra querer trocar um DIU. Só Já mudando a pressão dela. a ginecologista. Gente. E assim, você deu a pressão da minha ginecologista? Obviamente que não, né? Eu estava lá para trocar o meu DIU. E assim Foi. Mas, gente, já é uma pressão. Aí ela me sugeriu outra coisa. Você não quer congelar óvulos? Socorro. Olha Esse é o mais agora. Esse é o novo esquema de pirâmide, pessoal. Esse é o novo esquema de pirâmide. Porque até você ter filho, nossa, você vai lá pagando suaves milhões de prestações e e é uma pressão realmente. pagar a maternidade. That's it. Tem nenhuma garantia. E é claro, gente, a nossa pressão como mulher já existe. Para quem quer ter filho, né? Porque tem mulheres que não querem e tudo bem. Mas para quem quer, a gente já se sente pressionada por nós mesmas. O mundo não precisa pressionar a gente, tá bom? Tá legal? Eu acho que é isso mesmo. Eu também, né? Está nos meus planos ter um baby, ter filho. Mas, assim, realmente... Não tem como dizer, não tem como ser, assim, hipócrita e dizer que não. Mas é uma preocupação, sim. E a gente não lida muito com isso. A gente pensa em coisas que podem ser possíveis. E até uma data, assim, possível, né? De que possa acontecer. Que pode também não dar certo. Mas existem, sim, algumas probabilidades, né? Depois de uma certa idade. Mas é aquilo também, não é o momento, pra mim eu não me sinto preparada, não é o que eu quero agora, mas eu quero sim no futuro, mas é muito difícil, sabe, Rê? Eu acho que para homens que estão nos ouvindo, para a sociedade no geral, né, as mulheres que já têm filhos, que também passaram por isso já, e para as mulheres que principalmente querem ter filhos, mas ainda não é agora, mas o ainda agora também não pode ser muito depois, porque você já tá lá nos 30 e poucos, né? Eu tenho 33, a Carol também. É um negócio, assim, sim uma inquietude, é um negócio que a gente fica, que não tem como não pensar, e alguns momentos também causa uma ansiedade, assim, no meu caso, né? Porque, cara, eu quero tanta coisa, parece que precisava de tanto tempo, ainda uns 10 aninhos pra ter um filho, e essa pressão existe, e biologicamente talvez seja o pior. O resto você até consegue dar um jeitinho, mas saber que tem ali um tempo para que você que tem querer ter filho... Pré-estipulado. Pré-estipulado, exatamente. É uma pressãozona. Que legal, meninas. Foi muito bom, assim, tá aqui como a presença masculina, né? E eu vi o relato de vocês. E o Se Vira nos 30 do improviso, né? Exatamente. Então... Se acontecer... Isso, exato. Então, assim, tá super respondido. E eu acho que as meninas que ouvirem vocês estiverem nessa mesma situação vão sentir acolhida, porque não são só elas, sabe? Sim. E para as mamães que já estão aí com os seus babies, se viraram nos 30 muito bem. Então, sim. Obrigada, responderam muito bem. Quer ter também maravilhoso, né? Isso, exato. Tem uma pressão também. Perfeito. É difícil também para as pessoas que não querem ter serem cobradas, né? Mas, enfim, é isso. Gente, que papo maravilhoso. Passou tão rápido. Não, já acabou. Pior companhia, porque vocês se entregaram, jogaram muito. Muito obrigada mesmo, viu? Fico muito feliz de ter tido dividido, né, esse tempo aqui com vocês. E meu primeiro episódio. Gente, títulos especiais, hein? Porque a gente está se sentindo. Falem aí das redes sociais de vocês, ou de projetos, né? Todos vocês, nós todos aqui somos artistas, vão vir muitos artistas aqui, gente. Então, comecem aí, falem o @ e bora que bora. Carol, pode falar. Bom, eu sou a Carol Honorato. O meu @ é a Carol Honorato no Instagram e também no TikTok. Eu falo sobre várias coisas legais. Eu sou artista, também sou empreendedora,
tenho minhas velas artesanais, também aromáticas, que são incríveis, modéstia à parte. E também tenho as redes sociais essas coisas. Então, assim, só me segue no Carol Honorato, que lá você encontra tudo, tá bom? Boa! Gente, como a Mayla falou lá no comecinho, eu sou Renato Bucaleto, né? Eu me divido entre esse anseio artístico, essa vontade de trazer o eu artista, né? E que aconteceu isso por muito tempo. Também trabalho na área financeira, o setor fiscal. Também gosto muito, me anseio muito também para no futuro poder dar aula e tudo mais. Então, assim, pode me seguir lá, Renato Bucaleto, acho que só tem eu lá. Renato Bucaleto, B-U-C-A-L-E-T-O. E me sigam lá eu compartilho a minha vida, né? Não que a minha vida seja muito um entretenimento, mas eu faço. Sim, tá, gente? Eu faço sim, então me sigam lá, Mai, foi um prazer estar aqui. Eu acho que eu me senti lisonjeado pelo convite. Que honra, gente. Que honra estar nesse primeiro episódio. E para você que chegou até aqui, se você quiser e puder curtir, compartilhar, seguir e comentar, esse episódio vai me ajudar muito. Com roteiro e edição geral feitos por mim, edição final e revisão por Yuri Garcia, arte por Carol Honorato. Até segunda que vem, grande beijo!